E aí, amigos do YouTube, hoje eu quero gravar mais um vídeo. Estou gravando aqui mais um vídeo para vocês, para responder a pergunta dos amigos que fizeram em qual a temperatura ideal da água. Muito bem, vamos falar um pouco sobre isso hoje. Primeiro, nós sabemos que todo peixe de água doce, eles são poiquilotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo depende da temperatura do ambiente, no caso a temperatura da água. A tilápia, ela é um peixe que se adapta às mais variações de temperatura da água. Às vezes a água está em 15 graus e a tilápia se adapta. Às vezes a água vai a 30 e tantos graus, a 36 graus, e ela não morre, ela se adapta a isso aí. É um peixe entre os peixes de água doce, a tilápia é um dos que mais se adaptam a essa variação da temperatura. Agora, a temperatura ideal para que seus peixes cresçam, porque o metabolismo dos peixes depende dessa temperatura. Se tiver muito frio, os seus peixes, eu estou falando de tilápia, elas quase param de comer. Quando o tempo está muito frio, elas param de comer, elas comem muito pouco. Elas se alimentam melhor quando o tempo está mais quente. Quando está mais quente, elas se alimentam melhor, tá bom? A temperatura ideal é 28 graus, 28 a 30 graus é a temperatura ideal para as suas tilápias se desenvolver. É quando o sistema metabólico dela funciona melhor para tudo, nessa temperatura de 28 a 30 graus. Aqui eu já medi a temperatura aqui, até fiquei assustado e fiz uma TPA, botei água mais fria, fiquei com medo, porque eu medi a temperatura aqui num dia de calor muito forte aqui no Rio de Janeiro, e estava uma temperatura de 36 graus. Eu fiquei com medo, porque também era quando tinha o sistema de biofloco com bomba de máquina de lavar, e aquelas bombinhas, ela esquenta a água, né? E já era dia quente demais. Aí com aquelas bombinhas trabalhando, aí a água esquentou demais, eu fiquei com medo. Foi um motivo também que eu troquei aquelas bombas. Lembrando a vocês que dentro dessa temperatura aí, se está um dia quente, os peixes vão se alimentar mais, o metabolismo deles vão funcionar mais. Com isso você tem uma preocupação, com a oxigenação, porque nos tempos mais quentes, a água mais fria, ela retém mais o oxigênio. A água mais quente, ela libera mais, ela libera o oxigênio. E quando a água está numa temperatura mais elevada, o metabolismo dos peixes funciona mais. Com isso, a água e os seus peixes têm um consumo excessivo. Você tem um consumo excessivo de oxigênio. Por isso, você não pode se descuidar da oxigenação. Lembre-se que os dias mais quentes, os seus peixes precisam mais de oxigênio. Se você tiver uma oxigenação pouca na sua água, isso é um perigo. Então, pessoal, tá aí a resposta
temperatura ideal para os seus peixes. Estou falando dos peixes já num certo tamanho, juvenil, daí para diante. Se você está cultivando os alevinos, para quem cultiva alevinos sabe que a temperatura é 30 graus e essa temperatura não pode estar variando, porque se essa temperatura, os alevinos nessa época, se você tiver uma mudança de temperatura de um dia, uma cerca de diferença de 4 graus, uma variação de 4 graus, ele já tem você já vê diferença, ele já tem uma queda no seu crescimento. Se você tiver essa variação de temperatura de cerca de 4 graus. Por isso, quando você está cultivando alevino, você tem um aquecedor para manter aquela água ali em 30 graus, tá bom? Mas seus peixes adultos, essa é uma temperatura boa para eles se desenvolverem. Por isso muitas pessoas cobrem os seus tanques, fazem a estufa para não haver aquela mudança brusca de temperatura e para manter os seus tanques aquecidos, né? Para ali ficar uma energia suficiente dentro da sua estufa, para não mudar, para a temperatura não cair. Porque se você tiver sempre uma temperatura ideal, então seus peixes vão crescer mais. É só você ver que eles vão comerem mais. Muitos casos, às vezes você vê peixes que num estado eles crescem mais. Às vezes você vê pessoal, eu estou num estado aqui, meus peixes em 6 meses eu já tirei. Aí outro diz assim, meus peixes aqui já está quase com 1 ano e ainda não está bom. Então tem essa variação de temperatura aí, que seus peixes só vão se desenvolver direito se eles tiverem uma temperatura ideal. Quanto à adaptação, é aquilo que eu falei, eles se adaptam a temperaturas diferentes. A tilápia se adapta, eles têm uma temperatura de 15 graus e elas estão lá, só que estão tranquilas, só que não estão comendo direito, o metabolismo dela não é como deveria ser, não estão se alimentando, evidente, não estão crescendo direito. Aí você tem de repente cria em outro estado que tem uma temperatura elevada e que os peixes comem toda hora que você botar ração, eles comem. Todo momento que você botar ração, eles vão comer, porque você tem uma temperatura mais elevada que vai se adaptar melhor. Então, se você cria tilápia em caixa d'água e você for viável, né? Você cria uma caixa d'água e a sua temperatura no seu estado é baixa, se for viável você botar um aquecedor, se você puder fazer isso, faça, que você vai ver que seus peixes vão crescer mais. Deixa aí nessa temperatura que eu falei a vocês, 29 graus, até 30 graus, 29, 28 graus, aí para seus peixes se desenvolver. Agora, tem casos que não é viável, né? Tem casos que não tem como você aquecer, então não é viável. Se você puder, os seus tanques, você puder fazer uma estufa, ter uma estufa no seu tanque para organizar, para você poder controlar a temperatura, é ótimo, é o ideal. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, deixe aí nos comentários, se inscrevam no canal, ative o sininho para outros vídeos você ser notificado, tá bom? Se tiver uma ideia, uma experiência, você deixa aí, que ajuda alguns amigos. Veja na minha playlist, veja meus outros vídeos na playlist, veja sua dúvida, eu já estou tirando na playlist. Então, aproveitar aqui e mostrar aqui, ver se pega aqui uma tilápia aqui, mostrar a vocês aqui nesse canto aqui.
mostrar aqui a vocês. Aqui, ó. Certo? Aqui os peixes para vocês. Vendo? Ai. Aí. Ó. Bonito. Deixa eu botar o resto aqui delas de volta aqui. Estão se desenvolvendo. Não estão melhor. Aquilo que eu falei para vocês é aqui eu não controlo a temperatura. Não controlo aqui quase a temperatura do ambiente mesmo. Tá bom? Mas estão com saúde, estão se desenvolvendo. Valeu, pessoal. Não esqueça, se inscreva aí no canal. Valeu, fica com Deus.